Você não é bom em matemática, você não sabe fazer nenhuma subtração e nenhuma divisão. Em uma compra básica, você não sabe nem qual é o seu troco. Toda vez que você vai fazer uma questão em matemática, você trava e tem que pedir ajuda ou ver a resolução. Você não está evoluindo e sente que não está aprendendo. Ai, mano, matemática não entra na minha cabeça, cara. Se você se identificou comigo, esse vídeo é pra você. Eu já quero avisar que eu não sou uma máquina, uma besta enjaulada na matemática. Eu aprendi o essencial da matemática e não tudo pra querer gabaritar a prova, só pra ir bem. Pra mim é uma matéria que eu já sei e a única coisa que eu preciso fazer é entender como a banca cobra ela. E lembre-se, nós seres humanos somos capazes de aprender qualquer coisa. Se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Eu, como estudante, era a minha maior dificuldade em matemática e hoje eu não vejo ela mais como essa dificuldade enorme. Então, de estudante pra estudante, se deu certo pra mim, cara, confia, abre seu coração que vai dar certo pra você também. Então vamos lá e não pule o vídeo porque todos os tópicos estão ligados uns aos outros. Primeiro, não deixe a matemática básica de lado. Quando eu comecei a estudar matemática, eu fiz umas questões avançadas para ver qual era o meu nível. E nessas questões avançadas eu vi que eu não sabia fazer nem subtração e nem divisão. E a potenciação para mim era um grande pesadelo. Para eu saber como começar certo em matemática básica, eu pesquisei sobre um mapa da matemática. E achei esse vídeo aqui. Ao ver esse vídeo, eu fui seguindo aquele mapa de coração aberto porque eu realmente queria muito aprender. Então, sabe, eu começava na matemática com esse vídeo aí. Vou deixar, não sei nem de quem é o dono, mas esse vídeo me ajudou bastante quando eu comecei. Outro ponto. Quando eu comecei na matemática básica, eu fiquei muito tempo nela porque eu achava que eu tinha que compreender totalmente o conteúdo. E mesmo tentando, apanhando lá, eu não compreendi quase tudo. E depois de um tempo eu percebi que era errado. Você não precisa ficar na matemática básica até tentar compreender ela 100%. Porque a matemática básica tá na matemática avançada, tá na matemática 1, tá na matemática 2, tá na matemática 3. E você vai revisar constantemente a matemática básica. Assim, tudo aquilo que você estudou será consolidado na matemática avançada. Eu não sou nenhum professor, então pra mim no máximo fica só um mês na matemática básica. Dependendo da tua hora de estudo. Vê o mapa lá, vai tentando bater todos os tópicos da matemática básica. Quando você bater, já vai para as avançadas. Tenta ser o mais breve possível nela. E ela é a básica, ela é a base de tudo para todos os outros tópicos da matemática. Então compreenda pelo menos uns 60% de cada tópico. 2. Repetição. Às vezes fazer muitas questões não quer dizer que você está caminhando certo. Agora aprender as questões, sim. E eu estudava desse jeito aqui já na matemática avançada. Então era bem assim que eu estudava. Pegava meu cronograma e na segunda eu fazia assim. Segunda eu estudava conjunto numéricos. Estudando conjunto numéricos, eu pegava a teoria ali, que por volta dava 1h30 por ali, e fazia 5 questões. Quando eu fazia 5 questões, no dia seguinte, que na terça-feira, eu revisava e refazia essas 5 questões que eu tinha feito. Então eu refazia elas aqui e adicionava mais 5 questões. Isso dava já um total de 10 questões feitas. Muita gente recomenda fazer 30, 40 questões, só que eu nunca consegui fazer isso tudo, ainda mais porque levava muito tempo. Então eu fazia 5 questões e adicionava mais 5 no dia seguinte. Isso contando com os exemplos também. O professor passava os exemplos lá, uns 5 exemplos, uns 6, e eu fazia os exemplos também primeiro antes dele. E quando eu aprendia o conteúdo, quando eu pegava o conteúdo, eu dava um cheque. Aí eu dava um cheque e dava o cheque de novo. Depois de 7 dias, eu ia junto com a curva do esquecimento. Depois de 7 dias, eu refazia essas 10 questões e adicionava mais 5. Então, eu sempre indo assim. Aí eu fazia 5, aí eu adicionava mais 5. Aí depois eu refazia essas 10 que sobrou de trás e adicionava mais 5. E isso já dava um total de 15. Então, eu sempre refazia elas até eu pegar elas de cabeça, até quando eu entendi elas de cabeça. Eu olhava pra questão e resolvia elas de cabeça. E quando eu resolvia uma de questão de cabeça, já tava fácil. Toda vez que eu olhasse ela e eu via que tava fácil já, eu ia lá e retirava essa questão. Eu tirava essa questão e colocava outras. Então, às vezes eu deixava acumular e colocava mais 5 de novo. E ia indo nesse jeito, de pouco em pouco, subir na escadinha. 1% a cada dia e na constância da revisão. Porque ir até resolver ela de cabeça, você deve estar se perguntando. Resolver questões de cabeça e fazer cálculos mentalmente ajuda no teu raciocínio lógico. À medida que você pensa, calcula tudo mentalmente, você está malhando os músculos do seu cérebro na parte de raciocínio. Questões ou cálculos que pareciam difíceis para outras pessoas, para você é uma coisa mais simples do mundo. Deu 35 com o refri e os salgados. Então, são 7. Então, acho que vai dar, não sei, faz na calculadora aí. Quanto é que dá 35 dividido por 7? Não precisa não, mano, de calculadora não. 35 dividido pra 7 dá 5 reais pra cada. Como é que tu sabe? Que é isso, cara? Conta facinho, matemática básica. Então quanto é que é 7 vezes 42, então? 7 vezes 42? 7 vezes 2, 14, sobre 1 no 4. 7 vezes 4, 28, mais 1, 29, 294. Ô, louco! Não é que é mesmo? Então quanto é que é... Vai pra casa do caralho, meu irmão. Tá achando que eu sou uma calculadora? Tá bom, eu sou chico. Eu mesmo. É grosso. Esse episódio já me aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes, cara. 3. Cronograma. A matemática pode ser dividida em 3 partes. A matemática 1, que é essa que está aparecendo na tela. A matemática 2 e a matemática 3.
Em alguns livros ou em cursos, os professores costumam dividir diferente. Eles botam que A3 é A2 e assim vai. Mas não altera em nada, é só para você saber que tem como dividir em 3 a matemática. Como matemática era minha dificuldade, então eu estudei ela todos os dias, de segunda a sábado. E tinha um cronograma que eu usava, mas eu adaptei esse cronograma. E era bem assim que eu estudava matemática. Então, como eu já tinha mostrado pra vocês, esse aqui é o meu cronograma e eu adaptei ele pra desse jeito que ele tá agora. Antes ele só tinha o que eu tinha que estudar e as divisões da matemática, mas eu já adaptei ele pra saber que dia que eu faço uma revisão pra fixar melhor. Pra bater o edital rápido, eu estudava as 3 matemáticas em uma semana, ou seja, segunda eu estudava matemática 1 e na terça eu já revisava a matemática 1 de novo. Revisava o que eu estudei na matemática 1. Por quê? Porque aí eu fixava toda essa função inversa e composta aqui já em 2 dias. Na quarta eu pegava matemática 2 e na quinta eu já revisava essa matemática 2 que eu estudei. Por quê? Porque isso aqui não me deixa esquecer. Vai fixar logo. Na sexta eu estudava matemática 3 e no sábado eu já revisava matemática 3. No domingo, no início do edital, batendo 20% do edital, eu não fazia simulados. Alguns recomendavam fazer simulados, não sei o que, mas se eu fizesse um simulado, provavelmente eu ia me frustrar e ia sentir que eu não estava evoluindo. Então eu deixei para fazer simulados de matemática só depois dos 50%. E assim eu ia fazendo. Eu pegava tipo segunda e terça era matemática 1, quarta e quinta matemática 2, sexta e sábado matemática 3. Quando foi lá na frente, quando eu bati uns 50% do edital já de matemática, aí eu comecei a fazer simulados, fazendo questões toda aleatória, tópicos diferentes. Quando eu bati o edital de matemática 1, que é bem menor do que os outros, eu comecei a fazer simulados de funções, de por logaritmo, de pegar questões aleatórias de funções anteriores, e eu fui fazendo isso. E fui continuando. Quando eu bati já 80%, eu comecei a fazer simulados gerais, que foi o simulado da prova mesmo, pra simular a prova. E nem tinha batido. Quando caía numa questão que eu não sabia, tipo, eu não estudei prisma e caiu prisma na questão, eu pulava, eu falava, não sei, botava lá quando eu não sabia, eu colocava um triângulozinho, que é pra mostrar que eu não sabia o negócio, e eu não me frustrava, porque eu sabia que eu não estudei ainda. Quando eu estudasse, eu ia conseguir resolver. Eu sei que esse cronograma pode parecer um pouco complexo do jeito que eu fiz ele e adaptei ele, mas eu entendi super bem e soube pegar muito bem a matemática. Eu recebi muitas dúvidas de como eu estudava matemática com o meu cronograma. Então eu decidi refazer esse cronograma, é bem bonitinho, bem tudo certinho, com todos os detalhes, pra estar te auxiliando aí. Porém, eu não posso dar ele de graça pra todo mundo, porque eu tenho contas pra pagar. Como vocês sabem, eu não fui aprovado na ESA, então eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Então eu vou disponibilizar esse cronograma aí na descrição pra vocês comprarem. É por um preço muito simbólico, vai estar me ajudando bastante aqui. E nele já vai ter todas as recomendações e os auxílios. Então se você quiser, aproveita e tem 20% off e me dê essa moral aí, beleza? Tamo junto. Então eu pegava as 3 divisões da matemática em uma semana. Isso me ajudava a acelerar o edital na matemática. Eu estudava matemática de 2 a 3 horas por dia. É óbvio que eu fazia pausas ali, às vezes de 10 minutos, às vezes de 15, dependendo do quanto minha cabeça estava fritando. E como tem outras matérias, nenhum concurso vai ter só matemática, então eu não elevava mais do que isso as horas. E se você acha que 5 questões é pouco, você pode adicionar o quanto você quiser, mas faça as repetições. Esse é o crucial, o ponto-chave aqui dessa parte. E 5 é o mínimo que eu considero que seja bom. Então não diminua as 5 questões. Agora vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar um negócio. Aqui nessa planilha que eu uso de estudos, ela tem os dias para revisar, ou seja, ela vai te dar os dias para revisar. Aqui eu coloquei, adaptei para 2, 7, 30, 60 e assim vai nas revisões. Então se eu estudar alguma coisa hoje, ela vai me dar para revisar daqui 2 dias. Depois de 2 dias ela vai me dar para revisar depois de mais 7. Isso vai receber na sua timeline aqui, ó. Essas que tá vermelhinho quer dizer que tá atrasada, literalmente. E as que tem para hoje vai aparecer aqui com um pontinho também. Nisso você vai saber quais os dias que você tem que revisar os teus tópicos, a tua matéria, matemática, todas as outras. Serve para toda matéria e todo concurso. A planilha já vem adaptada com a curva do esquecimento. Essa está na tela. Porém, eu adaptei para 2 dias porque eu estava conciliando com o da EA, e da EA eu tinha que estudar muita física. E física caia todo dia uma revisão junto com os outros tópicos da matemática. E falando nisso, para ajudar melhor, quando uma revisão cair com outra revisão, sei lá, caiu uma revisão de matemática com revisão de física, você coloca 30 minutos de matemática no início e 30 minutos de física depois. E dá uma revisadinha básica, só para deixar fresco na tua mente o que você está estudando. Caso não dê, você não tem muito tempo, adia, cara. Só que não deixe para muito longe. A revisão é muito crucial, é muito importante. Por isso que eu adquiri essa planilha aqui, porque essa planilha, ela me dá os dias para revisar. É a parte muito crucial dos estudos. Então, se você quiser adquirir ela também, tá aqui na descrição e você ainda vai estar me ajudando. Vale muito a pena o investimento. 4. Tentar entender a fórmula e não decorar. Muitos podem pensar que decorar a fórmula é o jeito mais fácil e que assim estão economizando tempo. Mas vou te falar que não é assim. Eu aprendi na pele. Errei a fórmula. Olha aqui nessa questão.
Eu errei a fórmula errada. Eu sabia como fazer a questão, sabia tudo, o patamar, tudo certo, mas eu errei a fórmula e errei a questão. Perdi por não ter revisado uma fórmula simples. Eu perdi várias questões por só decorar a fórmula, e isso está ligado com decorar. Eu era muito decoreba nessas partes de matemática e física. E quando você estuda muitas matérias, pode acabar que uma coisa substitui a outra. Então se você lá tá lá decorando uma fórmula de matemática, aí pega outra coisa de português ali, você acaba aprendendo como é que resolve uma questão de português, essa coisa pode acabar sendo substituída. E quando você aprende o porquê da fórmula, o porquê aplicar ela, isso se dá um exemplo na geometria plana. Exemplo, Pitágoras. Tu sabe a fórmula? Há uma grande diferença de você olhar a fórmula e falar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, do que falar a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Assim, você aprendeu o porquê da fórmula. Você não decorou. 5. Acompanhamento. Se matemática é a maior da sua dificuldade, eu recomendo você investir em um cursinho focado só na matemática, porque ela já vai ter todo o planejamento e a organização, e você não vai ficar se matando em conseguir fazer um cronograma, conseguir fazer um mapa, correr tanto atrás. Então veja se seu professor de matemática tem um curso solo e vê se cabe um investimento para você. Eu recomendo para vocês o Praticando Matemática, ele tá aí no cenário há muito tempo dos concursos militares, e ele me deu 15% de desconto em todos os cursos dele. Então se você quer ficar bom na matemática para concursos militares, tá aí na descrição, usa o cupom BARATO e garanta 15% de desconto na tua compra aí para ter o curso de matemática. Mas se você não tem grana para investir, tá tudo tranquilo. Tem muito conteúdo gratuito na internet. É só você pesquisar um pouquinho mais que você vai conseguir. 6. Questões com resolução em vídeo. Eu resolvi muitas questões com resolução em vídeo porque eu queria aprender o meu erro. Então no final eu corrigia e anotava todos os meus erros. No início eu prezei por pegar só um tópico, exemplo PA. Eu pegava 50 questões de PA e saía resolvendo. Nessa eu não fazia a parada da repetição, porque eu já tinha feito a repetição para aprender. Depois que eu aprendi, agora era prática. Eu precisava pegar tudo na prática e ver se realmente as repetições fizeram efeito. Então eu fazia essa lista de 50 questões e depois de um mês eu refazia toda essa lista. E na reta final eu comecei a fazer listas de questões com tudo aleatório, todos os tópicos aleatórios, porque isso é o mais parecido que vai vir na sua prova. Sua prova não vai vir toda bonitinha, PA com PA, PG, depois não, vai vir tudo bagunçado. E uma dica pra vocês, existe o canal do Porta.Selo. Lá ele tem questões resolvidas de um tópico só de 80 questões assim de logaritmo, 60 questões de números complexos, então vale muito a pena você fazer. Ele não te dá a lista dele é comprada, mas eu refiz tudo aqui na folha do Chamex e fui assistindo as aulas dele e resolvendo, apertando pausa e resolvendo primeiro que ele. 7. Comemore. Quando você conseguir resolver uma questão, comemore. Quando você conseguir aprender um conteúdo, comemore. Quando você conseguir saber o porquê você errou na questão, comemore. Isso será a sua motivação e a sua inspiração para continuar estudando. Não comemore só grandes conquistas, mas comemore qualquer conquista que você tiver. Vou te dar um exemplo da primeira vez que eu fiz EA. Não aconteceu. Matemática eu tirei 9. Fico orgulhoso do resultado, mesmo que foi 9 de 24. Eu fiquei orgulhoso de matemática porque quando eu fiz a ESA de 2020, eu não sabia nada. Eu chutei tudo. Eu tive que chutar tudo. E na EA, quando eu peguei, eu já consegui resolver questões, já consegui entender. Eu acertei isso, 9 de 24, e eu fiquei muito, mas muito feliz, cara. Eu pulei de alegria, chega e me deu vontade de chorar. Porque eu sabia que matemática era a minha dificuldade, eu corri atrás, ele batalhei, mano, você é louco, filho, chega a me dar uma emoção agora. E tipo, uma pessoa que não sabia fazer nem divisão, acertar 9 questões de matemática, mano, você tá doido, eu piro até hoje, mano, até hoje eu fico felizão, mano. E em falar em divisão, eu lembro quando eu resolvi a minha primeira questão de divisão e consegui acertar ela bonitinha. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Eu aprendi divisão. Aí as questões que pareciam difíceis pra mim, eu já olhava e falei, rapaz, aqui o pai já sabe divisão, o pai sabe tudo, tá ligado? E isso me deu muita motivação pra fazer muitas questões e evoluir na matemática. 8. Ensine. Quando eu comecei a ficar bom em alguns tópicos na matemática, tipo logaritmo, números complexos, eu comecei a ajudar meus amigos. Como eu tenho uma mesa digitalizadora, a gente conectava lá na call Discord, eu transmitia a tela lá e ia resolvendo questões junto com eles. E assim eles resolviam questões também e me ensinavam. Era uma troca mútua de conhecimento. Então a gente se ajudava ali e dava aquele up cabuloso no nosso conhecimento. E eu sei que é muito difícil você encontrar pessoas que estudam, ainda mais para carreiras militares. Por isso que eu criei a comunidade de estudo militar Brasil, que é a nossa comunidade de estudo. E lá você pode achar uma pessoa para você estudar junto. Tá? Existe um cargo chamado Kanga, que você pode mandar uma ficha lá e achar um parceiro ou uma parceira de estudo para você. Assim vocês podem se ajudar, trocar conhecimento, trocar materiais, vocês sabem o que fazem e estudar juntinho ali e até a aprovação. Lá na comunidade as duplas estão sempre cheias, tem sempre gente transmitindo tela, gente conversando, gente trocando conhecimento. Então aproveite, vem com nós, vem pra comunidade e o link tá aí na descrição e bora, parceiro, estudar, cara. E é isso aí, galera, eu vi e revi esse roteiro, assisti meus vídeos anteriores de como eu fui nas provas, pra eu me recordar de todas as coisas, de todos os BO que eu passei na matemática e de como eu aprendi ela. Se vocês gostaram do vídeo, gostam do propósito do meu canal, inscreva-se aí, deixa aquele like, deixa aquele comentário pra dar aquela motivada. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui, então é isso, até mais, valeu!